Hoje eu vou entrevistar Fernanda Perlatti, que é terapeuta ayurvédica. Ela também é professora de yoga, foi minha primeira professora. E hoje nós vamos falar sobre a Ayurveda, que é a medicina indiana, é um dos sistemas de cura mais antigos do mundo. Ele surgiu há 5.000 anos na Índia, né, na Índia antiga, e desde então vem sendo usado para curar muitas pessoas, para trazer mais saúde, mais bem-estar. Tudo bem, Fer? Tudo bem, querida, e você? Tudo jóia também, muito feliz de ter você aqui no Direto ao Ponto. Eu também, muito grata pelo convite. Vamos lá, então vamos falar sobre a Ayurveda. Então, como eu falei, a Ayurveda é um dos sistemas de cura mais antigos do mundo, né? Nasceu na Índia antiga, cerca de 5.000 anos atrás. Eu assisti alguns vídeos, né, de reconhecidos consultores ayurvédicos falando, né, sobre esse sistema de cura. Eu achei muito legal até um vídeo que você me indicou da Márcia De Luca, falando que o homem foi programado para viver 120 anos. Então a medicina ayurvédica tem essa visão. E que ele tem essa capacidade de chegar até os 120 anos e que ele tem essa capacidade de chegar aos 120 anos bem, se ele cuidar da própria saúde, né? Então, assim, a expectativa de vida do ser humano vem aumentando, de fato, mas muitas vezes o ser humano vive mais, mas não vive com qualidade de vida, né? Então, acho que é muito legal a gente falar que temos que buscar viver mais, né? Temos que buscar a longevidade, mas com saúde. Eu nunca pesquisei a fundo a Ayurveda, mas o yoga eu tenho estudado muito há alguns anos. E o yoga ele nasceu junto com a Ayurveda, né? Então, a minha primeira pergunta para você vai ser sobre o prana dentro da Ayurveda. Porque o prana, para o yoga, a gente define como a energia vital, a energia que sustenta a vida, o sopro divino. E o yoga traz todos os asanas, a sua prática, para fazer o prana fluir livremente. E eu sei que a Ayurveda também trabalha nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse o prana dentro da filosofia do Ayurveda. Tá. Ao longo da nossa conversa, eu vou tentando explicar melhor, porque ao mesmo tempo que a Ayurveda é super simples, é bastante complexa. Então, o prana dentro do Ayurveda, nós chamamos de vata. O prana, né, a gente pode considerar que ele é o dosha vata, né? O dosha vata, ele carrega os vaios, ele representa os vaios, que são as diferentes formas de prana, né? Então, o dana vaio, que é o prana que sobe, né? O samana vaio, que é o prana que fica na digestão, o apana vaio, que é o prana que desce, e o vyana vaio, que é o prana que parte do coração para as extremidades, né? Então, quando a gente fala de prana no Ayurveda, a gente está falando, né, podemos dizer que a gente está falando do dosha vata, que a gente já vai falar sobre o que é dosha e tal. Né? E até no yoga, que também tem esse conceito de vaios, às vezes a gente traduz como ventos, né? Isso, é isso mesmo, são os ventos, né? Porque o dosha vata, né, ele é um dosha leve, ele é composto da mistura, né, da combinação de ar e éter, ar e espaço. Sim. Então, cada dosha, vou falar um pouquinho dos doshas. Tá. Cada dosha, né, que é uma constituição psicofísica, né, você tem um dosha, eu tenho um dosha, não existem pessoas que têm a mesma combinação psicofísica. Um dosha, ele é tão individual quanto uma impressão digital, cada um tem a sua. Legal. Eu ia perguntar isso um pouquinho mais para frente, mas já vamos adiantar então, porque já surgiu, né? Como você falou, tem os doshas, né, que são biotipos ou tipos de constituição psicofísica, né, como também você falou. São 3, né? Então, para o público saber, eu só vou falar os nomes, aí você explica, né? Seria o vata, né, que é o mais leve, é o vento, né, o ar. O pitta, né, que é o do fogo. E o kapha, que é o da terra, com água. Então, eu vou pedir para você explicar resumidamente as características de cada um desses 3 doshas. Porque daí a pessoa vai ouvindo e ela pode se identificar ali. Sim. Então, o Ayurveda nos diz que nós somos uma representação do universo. Então, nós somos um microcosmo, né, dentro desse macrocosmo. E assim como todo o universo é formado por 5 elementos, nós também somos. Então, na verdade, os doshas são a combinação desses 5 elementos em proporções diferentes, né? Fala para nós os 5 elementos. Então, são o fogo, a terra, o ar
e o espaço, que é o éter e a água, né? São esses 5 elementos. Então, o dosha vata é a combinação do ar e do espaço, né? Então, ele é um dosha, uma pessoa de constituição vata, é uma pessoa que vai ser mais leve, mais dispersa, mais ágil, assume as características do ar e do espaço. Fluida como o vento. Fluida como o vento, tão constante quanto o vento. Uma hora está aqui, outra hora está lá, né? Sim. Então, tem diversas características. O Pitta é a combinação de fogo e água, muito mais fogo do que água. Então, é aquela pessoa mais inflamada, mais empreendedora. Agitada. A agitação mesmo, ela vem mais do Vata. Mas o Pitta, o Pitta não é agitado, ele é passional. É diferente. O estímulo do Pitta é passional. E ele é da ação também, né? Ele é da ação. Ele é aquela pessoa empreendedora, aquela pessoa que vai atrás, né? Que realiza, que concretiza. Isso, né? O Vata, ele governa o movimento. O Pitta governa o metabolismo. Então, é aquela pessoa que transforma. Legal. E o Kapha é a mistura de terra e água. Então, terra e água, você vê um barro, né? Uma massa. São as pessoas mais consistentes, são as pessoas que realizam coisas. Às vezes elas demoram mais para fazer as coisas, mas são aquelas pessoas que vão lentamente, lentamente, lentamente e realizam grandes coisas com a sua inteligência, com a sua paciência, com a sua tranquilidade. O Kapha também é uma pessoa mais amorosa, né? Em geral, da afetividade. Então, a característica do Kapha é a estrutura. Né? Então, o Vata é o movimento, o Pitta é o metabolismo e o Kapha é a estrutura. Fer, e daí a pessoa, para descobrir o dosha dela, ela passa por uma consulta, então? Em geral, ela passa por uma consulta com um terapeuta ou com um médico ayurvédico. Aí são feitas várias avaliações, né? O terapeuta e o médico fazem avaliações mais profundas. Às vezes tem aqueles questionários que as pessoas respondem, que também é interessante, mas o terapeuta... Um pouco superficial, né? Exato. As perguntas até são bem interessantes, mas para você determinar exatamente o que acontece na sua fisiologia nesse momento, a gente precisa avaliar a sua fisiologia nesse momento. Então, a gente olha a língua, a gente olha as unhas, a condição da pele, né? E aí... Fazem perguntas sobre o comportamento também? Sobre o comportamento também, né? O dosha ele tem características psicofísicas, né? Psicológicas e também físicas. Tá, eu até fiquei curiosa porque eu já tinha lido alguma coisa sobre doshas, tá? Hoje eu li mais. Eu nunca passei numa consulta, mas do que eu vi hoje eu achei que eu talvez fosse uma Vata Pitta. Aparentemente é isso mesmo. A gente precisa investigar, mas aparentemente é isso. As características que você tem, né? O corpo mais magro, mais longilíneo, né? E essa coisa empreendedora que eu conheço você um pouquinho. Então, tem características de Pitta e também tem características de Vata. Um dia eu vou passar por uma consulta com você e você vai descobrir certinho. E aí, como você falou, eu acho legal também só frisar isso, que cada dosha é único, né? Como você falou, comparou, achei legal com a impressão digital, né? Então, eu vi também o José Ruguet falando assim que é um código energético, né? Achei essa palavra muito legal, esse termo muito legal, código energético. E que é único, então, vamos dizer, temos 7 bilhões de pessoas no mundo, temos 7 bilhões de códigos energéticos. Isso. Então, normalmente, cada pessoa tem a sua constituição única e, em geral, ela é bidosha, né? Normalmente, as pessoas têm predominância de 2 doshas e um terceiro dosha que fica numa quantidade menor, né? Fica pequenininho ali. Então, as pessoas normalmente são Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha e assim por diante. Então, esses 2 doshas predominam e um terceiro dosha ele fica ali mais escondidinho. E o dosha ele é determinado no momento da concepção. Sim. Então, ele também pode ter características genéticas, né? Se você tem um pai e uma mãe Vata Pitta, os 2 Vata Pitta, mais chances de ser Vata Pitta você tem, né? Sim. No momento da concepção é que o dosha é definido. E aí, no nascimento, né, é que ele é... Confirma. Exatamente. Fer, daí dentro da medicina ayurvédica, uma das técnicas que é muito usada é a massagem, a técnica na qual você é especialista, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é a massagem ayurvédica, que ferramentas ela usa. Eu sei que ela também usa os óleos essenciais. Queria que você comentasse um pouquinho.
Então, a massagem, o termo assim, massagem ayurvédica não é incorreto, é perfeito, mas é um termo genérico para se falar de qualquer massagem que seja baseada no Ayurveda, né? Dentro dos tratamentos de Ayurveda existem vários tipos de massagem ayurvédica, né? Então, a gente tem a Abhyanga, a gente tem Garshana, a gente tem o Udvartana, que são massagens para finalidades diferentes. E dentro do tratamento ayurvédico, a massagem, e a gente na verdade chama de oleação quando a gente fala do Ayurveda, porque a massagem, o que a gente quer com a massagem? A gente quer fazer um tratamento de um desequilíbrio que pode estar no início, né? Pode ser uma doença na sua fase inicial, né? A gente faz um tratamento de oleação. Então, dentro do Ayurveda, com a Abhyanga, que é a massagem, a gente quer colocar nesse óleo ervas, princípios ativos específicos para que eles possam penetrar nas células, né? Então, o nosso corpo ele vai absorver esse óleo, né, através da microcirculação. Esse óleo carreado de algumas ervas, algumas coisas que a gente prepara, ele vai ser absorvido pelas células e, de uma forma muito específica, também no Ayurveda, a gente tira o excesso do dosha, o desequilíbrio. Aquele dosha que está demais, você tem que trazer ele para um equilíbrio. Isso, a gente chama de tratamentos de pacificação no Ayurveda. Então, a massagem é um tratamento de pacificação do dosha, num estágio inicial de um desequilíbrio. Né? Tá, vamos supor então, né, o dosha vata, né, que é o da pessoa mais aérea, né, porque o elemento é ar e éter, ou ar e espaço. Essa pessoa ela está muito aérea, ela está esquecendo muito das coisas, é porque esse dosha, essa característica está muito proeminente. Exato. Então você tem que reduzir essa característica para, nesse caso, trazer mais foco, por exemplo. Exatamente, isso mesmo. Então, o dosha tem atributos, né? O ar tem atributos, ele é leve, né? Ele é disperso, ele é seco. Então, o que a gente faz no Ayurveda? A gente pensa de uma forma muito simples de trazer atributos opostos. Então, a gente usa o óleo, que é pesado, né? Para trazer peso para essa pessoa que está muito aérea. Exatamente. E aí, como você perguntou, combinando com óleos essenciais. E os óleos essenciais, no Ayurveda, tem uma classificação Vata, Pitta, Kapha. Então, a gente vai usar, por exemplo, um óleo anti-vata, um óleo essencial que, além do óleo de base, né, vamos dizer assim, uma coisa muito genérica, não usem em casa, mas é uma coisa muito genérica. Um vata, por exemplo, a gente usa óleo de gergelim, que é um óleo mais pesado e mais quente. E poderia usar um óleo essencial de vetiver, que é um óleo essencial também para aterrar. Exatamente, né? Então é um exemplo assim. Um exemplo, mas não vai fazer o óleo em casa, vai num terapeuta para saber direitinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Fernanda Perlatti, terapeuta ayurvédica. Estamos falando sobre essa ciência milenar, né, que é a Ayurveda, que é a medicina indiana antiga. Fer, queria perguntar para você o seguinte, nas pesquisas que eu fiz sobre a Ayurveda, eu vi que todos os terapeutas, eles falam muito da importância da capacidade digestiva da pessoa, né? Então tem aquela famosa frase que fala, né, você é o que você come. E já para o Ayurveda o mais correto seria, você é o que você consegue digerir. Achei muito legal, né, o José Ruguet, que é uma referência em Ayurveda, falando... não adianta alguém falar que esse é o melhor alimento do mundo e dar para uma pessoa. Se essa pessoa não conseguir digerir esse alimento, para ela aquele alimento não serve, né? E tem toda essa questão do fogo digestivo, né? Que é o Agni. E, inclusive, esse Agni também é um conceito muito trabalhado em yoga também, né? Sim. A ativação do Agni, para que a pessoa tenha a performance máxima na capacidade digestiva. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O Agni para o Ayurveda, né, um bom Agni para o Ayurveda é aquilo que vai determinar a sua saúde. Então, a gente pode dizer que todo o tratamento que a gente faz no Ayurveda, todo ele, a gente está visando restabelecer essa força do Agni. E o alimento para o Ayurveda não é só aquilo que a gente come ou bebe, não é só o sólido e o líquido, né? Então, o alimento também são os pensamentos, são as emoções, são os sentimentos, né? E o Agni também existe na mente. Para o Ayurveda, o Agni existe em todos os tecidos do corpo. Então, a saúde é a nossa capacidade de transformar tudo aquilo que a gente recebe como alimento. Nossa, muito bonito.
Então, essa capacidade é que vai determinar a nossa saúde, né? De transformar. Então, a gente às vezes vê um alimento e lê lá o rótulo. Aí você lê o rótulo e você fala, nossa, isso é maravilhoso. Né? Superalimento. Superalimento. E aí a gente come esse superalimento, que ok, é maravilhoso mesmo. Porém, nós, como corpo físico, nós só vamos nos transformar naquilo que está prescrito ali naquela composição, informação nutricional, se a gente conseguir digerir aquilo. Quebrar em pedacinhos que podem ser absorvidos de fato, né? Conseguir digerir de maneira eficiente, né? E não só o alimento, né? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente e tudo aquilo que os nossos sentidos podem captar. Eu achei muito legal também que eu vi de novo o José Ruguet, que é muito legal, ele falando assim que digerir ideias é entendimento. Exatamente, né? Exatamente. Digerir ideias, né? Isso faz parte do Agni da mente. Você pode ouvir uma coisa que pode entrar por um ouvido e sair por outro. Você não digeriu aquilo. Mas se essa informação entrou, você processou e absorveu, você digeriu mentalmente. Exatamente. O Agni está muito presente na mente também, né? Então, um indicativo, obviamente, é o Agni do alimento, é o seu suco gástrico, a sua capacidade de digerir aquele alimento real, né? Mas também é muito importante esse Agni da mente, né? Tudo aquilo que passa por nós na nossa vida, qual é a nossa capacidade de transformar, né? Então, isso é saúde para o Ayurveda. Legal, eu pensei aqui, né? Por exemplo, uma pessoa que está com uma gastrite, ela está com esse Agni totalmente desequilibrado, né? Ele está muito furioso, esse Agni. Provavelmente, né, se a gente for analisar só isso, sim, esse Agni está excedente, né? Se você tiver uma fogueira lá, você tem lá a madeira, você tem o ar e você tem o fogo. Provavelmente, ou tem muito fogo, né, ou tem muito ar que está inflamando esse fogo. E aí a gente tem que ver onde é que está o desequilíbrio para diminuir um pouco esse Agni. Fer, outra coisa que eu acho legal é o seguinte, a Ayurveda é uma terapia alternativa, medicina alternativa, mas ela é reconhecida, né, pela Organização Mundial da Saúde. Sim, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e bastante usada, mas por poucas pessoas, né? Ela nasceu na Índia Antiga, como a gente falou, e eu li alguns textos também falando da grande utilidade dela por ela trabalhar com técnicas baratas, que era muito útil para um país que tinha milhões de pessoas e que não tinha tantos recursos. Isso é um grande ponto positivo, né, da Ayurveda. Exato, exatamente. Na verdade, os tratamentos do Ayurveda, eles são mais demorados e mais complexos se você for comparar com a medicina moderna, né? A medicina moderna, você toma um remédio, né? Não sei qual remédio, mas enfim, você vai tomar um remédio por um período e, em geral, aquele remédio rapidinho vai restabelecer. Ela atende bem esse caráter de urgência da nossa sociedade, que a gente quer tudo rápido, depressa. Mas isso tem um custo também, né? Então, o Ayurveda, quando ele trata uma doença, por exemplo, um fígado, ele não vai tratar só o fígado de forma alguma. Ele vai investigar dentro daquele indivíduo, que é o dono daquele fígado, de onde saiu aquele desequilíbrio, e ele vai tratar a fonte do desequilíbrio. Vai na raiz do problema. Na raiz do problema. Então, esses tratamentos, por exemplo, de desintoxicação, chamados Panchakarma no Ayurveda, são tratamentos extremamente assim, longos e que dependem muito da boa disposição do paciente. E profundos, né, no sentido de que a pessoa vai mexer nos costumes e hábitos, né? Sim, sim, são profundos. Então, são assim, se você for falar de um tratamento de desintoxicação, né, isso no caso de uma doença em estágio avançado, normalmente é um médico que faz isso. Sim. São 3 a 4 semanas de tratamento, né, que o paciente tem que estar ali todos os dias muito comprometido, não só toma um remédio. Né? Ele vai ter que mudar a rotina dele, né? Porque o seu desequilíbrio, a sua harmonia, não é simplesmente uma doença física, né? Nós somos um todo. Sim. Então, se alguma coisa física está ali, alguma coisa psicológica, alguma coisa emocional, algum sentimento está por trás de tudo isso, né? E quando você faz um tratamento ayurvédico, você tem que estar disposto a olhar para essas coisas, mesmo que você não queira olhar, elas vão aparecer. E daí elas vão embora. Isso é legal também, que eu relaciono bastante com o entendimento do yoga, né, que você também estuda muito. O yoga, ele traz a visão de 5 corpos, né, que seria o corpo físico, o energético,
o mental, o intelectual e o espiritual, né? 5 camadas. Da mais densa, né, até a mais sutil, que é o corpo espiritual. E, obviamente, essa divisão é uma divisão didática, porque, na realidade, eles são contínuos, né? E um está o tempo inteiro influenciando o outro. São flechinhas em sentido duplo, ele vai e volta. Então, o que você faz com o seu corpo físico vai influenciar no seu corpo mental, no seu corpo espiritual e vice-versa. Então, você também pode entrar por várias portas, né? Você pode entrar ali pelo físico, você pode entrar pelo emocional, pelo espiritual, mas se você tiver assim de coração aberto para um processo de cura, ele vai acontecendo, né? Vai. A nossa cultura ainda não valoriza o sentir, né? Não, assim, as pessoas, claro que todo mundo sente, que todo mundo percebe, mas nem todo mundo ouve, ou está aberto para ouvir. Ah, deixa para lá, isso deve ser um barulho da minha cabeça, né? E as pessoas só começam a dar importância para um desequilíbrio quando ele se instala na camada mais densa, que é o corpo. Quando ele está gritando, né, o corpo. Está gritando, né? Em geral, já tem que ir para o Pranchakarma, não dá mais para fazer massagem. O legal é pegar no preventivo, né, Fer? O melhor é pegar no preventivo. Porque, assim, até, por exemplo, em yoga, né, quando alguém começa a praticar, naturalmente, eu senti isso quando eu comecei a praticar, você vai fazendo escolhas diferentes, né? Mudanças que vão acontecendo gradativamente, né? Que eu acho bonito também, e naturalmente. Naturalmente, isso é maravilhoso, né? Porque é uma pessoa que ouve o que o corpo está dizendo, porque o corpo fala, né? As pessoas falam, eu falo para as pessoas, você ouviu o seu corpo hoje? As pessoas dão risada, mas é verdade. O corpo fala, tem que ouvir, né? E se você está disposto a ouvir o que o seu corpo está falando, cada dia ele quer uma coisa diferente, né? E se você está comprometido com a sua saúde, e um dia o seu corpo te disse assim, eu quero um bolo de chocolate, porque ele vai alimentar minha alma. Pois coma esse bolo de chocolate. Mas você está comprometido com a sua saúde, então você é inteligente e você sabe que se você comer um bolo de chocolate todos os dias, isso não vai fazer bem para você. No outro dia, presta atenção no que o corpo está dizendo. Se ele falar, eu quero um bolo de chocolate, não é o corpo, é a mente que está falando. Então, essa observação no Ayurveda é a chave de ouro que abre as portas da saúde, entende? Acho que são 3 ciências que caminham juntas, né? Yoga, Ayurveda e Vedanta. E, no fundo, a essência das 3 é aumentar a consciência, né? Para despertar o autoconhecimento. E quando você começa isso, você começa a tomar decisões melhores, né? Exatamente. E se você aumenta o seu autoconhecimento, né? Se você, como diz o Ayurveda, né? O que o Ayurveda quer mantendo a sua saúde? Que você tenha longevidade, que você viva mais tempo e mais saudável. Você começa a despertar o que o Ayurveda chama de libido pela vida. Né? Essa coisa que você levanta de manhã e você acorda, e o simples fato de acordar é uma satisfação. É isso que o Ayurveda considera a saúde. Bem, Fer, eu queria agradecer sua presença aqui, né? Você trazer esse conhecimento da Ayurveda, né? Dessa medicina indiana milenar. É uma terapia alternativa, mas, como eu falei, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, então é um trabalho muito sério, e muitos terapeutas que eu conheço, até como a Fer, são muito estudiosos, muito sérios mesmo, e é isso, é uma sabedoria milenar que vem ajudar nós aqui nessa terra a termos uma vida mais plena, mais saudável e mais longeva, né? Eu que agradeço demais o convite. O que eu consegui falar aqui, que a entrevista passou muito rápido, como você tinha me falado, foi um pouquinho do Ayurveda. Na verdade, o Ayurveda é muito mais extenso, muito mais complexo, mas uma pincelada para que as pessoas possam entender a raiz do que é o Ayurveda. E quem ficou curioso pode procurar a Fernanda, fazer uma consulta, né? E descobrir qual que é o seu dosha, buscar alimentos que sejam favoráveis, também tem as massagens, então diversas ferramentas para tornar a nossa vida mais plena. Obrigada, Fer. Obrigada, querida. Obrigada por tudo.